e, como tal, está submetido às mesmas leis. O estado magnético pode ser conduzido pelo próprio indivíduo ou por um magnetizador, homem ou espírito, quer se trate do estado de sonambulismo, de transe ou de clarividência. Quando nos capacitamos bem desse estado de coisas, facilmente formamos uma ideia da tendência extrema, do observador, para confundir essas influências. Se, após a formação de um grupo, um dos membros que o compõem é afetado de espasmos nervosos, não se segue daí necessariamente que ele esteja sob a influência de um espírito, poder-se afirmá-la de maneira positiva somente quando o espírito tiver provado que só ele está ativo. Não se pode adquirir um conhecimento preciso das leis do espiritismo se não se submeter os fenômenos a uma crítica rigorosa. Os amadores do maravilhoso ficam com a liberdade de atribuir a uma fonte única a todas as manifestações, sem exceção, desde a contração involuntária de um músculo, a remoção de um mal pela aplicação das mãos, as frases incoerentes de um sensitivo em estado de transe sob a influência das pessoas presentes, até as manifestações autênticas de seres pertencentes a um outro mundo, mas isso não pode satisfazer as exigências da ciência que deseja pesquisar e coordenar todos os fatos e todos os fenômenos. Pag. 197. O Sr. Tuttle tratou ainda do mesmo assunto em um artigo sobre o funcionamento do cérebro publicado no Religio Philosophical Journal de 1 graus de dezembro de 1883. Vamos pois cogitar da questão principal e examinar se esse resto existe realmente, e se os espíritas têm o direito de pretender que existem fenômenos que têm causas extramediúnicas. Segundo o Sr. Atman, a consciência sonambúlica tem por sede as partes médias do cérebro, e acha-se por conseguinte sob a dependência da crosta do cérebro, onde reside a consciência em estado de vigília. O funcionamento dessas partes médias só tem valor em regra geral como ato preparatório, ou antes executivo, Pag. 26. E é a consciência em estado de vigília e sua vontade consciente que determinam de maneira geral o gênero das manifestações desejadas e esperadas, Pag. 33. Como a consciência sonambúlica, esse grande fator de todos os fenômenos mediúnicos, dá provas de atividade intelectual, e ainda de atividade voluntária à inteligência e desejo, Pag. 26. É preciso concluir daí que essas duas atividades não formam mais que uma única, e que concordam não só entre si, mas ainda com as mesmas atividades da consciência em estado de vigília, o que quer dizer que a inteligência e a vontade da consciência sonambúlica acham-se de perfeito acordo com a inteligência e com a vontade da consciência em estado de vigília. E evidentemente no mesmo sentido que se devem compreender estas palavras do Sr. Atman, e isso mesmo que explica por que a consciência sonambúlica escreve palavras e frases, porque ela responde a perguntas e realiza desejos que são ditados ou impostos à consciência no estado de vigília, quer antes, quer depois do começo do estado de sonambulismo latente. Pag. 59. E mais adiante, o nível intelectual das comunicações está geralmente abaixo do nível intelectual do médium e dos assistentes. Muito raramente ele se eleva à mesma altura, e nunca excede. Pag. 116. Em tudo o que precede, vimos, com efeito, que as manifestações obedecem à vontade da consciência sonambúlica que está de acordo com a vontade e com as representações da consciência do médium em estado de vigília. Mas, antes de nos ocupar com a natureza intelectual das manifestações, a qual o Sr. Atman consagrou um capítulo especial, e antes de examinar se essas manifestações estão, por sua natureza, acima ou abaixo do nível intelectual do médium, devemos compenetrar-nos do papel da vontade nessas manifestações, pois que aqui nos achamos perante esta questão, e verdade que a consciência sonambúlica se conforma sempre com os desejos que são sugeridos ou impostos à consciência no estado de vigília. Não sucede algumas vezes que as manifestações não obedeçam aos desejos e às ideias que nascem na consciência no estado de vigília, e até mesmo que elas lhe sejam diametralmente opostas. Supondo que semelhante desacordo possa produzir-se, a que ficará reduzida então a teoria da consciência sonambúlica? Ora, fatos desse gênero existem realmente, e eu vou passar em revista desde já os que são contrários à vontade, para examinar em seguida os que são contrários às convicções e ao caráter do médium. 1. Manifestações que são contrárias à vontade do médium. Notamos as gradações seguintes. A. Todos os espíritas sabem que as manifestações não dependem da vontade do médium, quer se trate de manifestações intelectuais ou de manifestações físicas, o médium não pode provocá-las à vontade.
Não falo das manifestações que se produzem em sessões ocasionais, num círculo de neófitos ou de composição heterogênea. Quero falar das manifestações que se produzem durante uma série de sessões realizadas pelo mesmo círculo e coroadas de melhor êxito. Sendo todas as condições absolutamente as mesmas, sucede frequentemente que, em determinada sessão, quando nada mais se deseja do que assistir aos fenômenos obtidos na sessão precedente, não se obtenha resultado algum, nem sequer o mínimo movimento da mesa ou do lápis do que o médium segura. E notório que frequentemente um desejo intenso só sirva para prejudicar as manifestações. B. As manifestações, se alguma se produz, não podem continuar, à vontade dos assistentes. Assim, quando o espírito que se manifesta por uma comunicação escrita anuncia que acabou, o lápis para, ou cai da mão do médium se está em transe, e debalde repetireis as perguntas, a mão não se move mais. Do mesmo modo, em uma sessão de efeitos físicos, desde que a terminação é anunciada, pelas palavras está terminado, por exemplo, como era de uso na família Fox, Missing Link, Pag. 53, a mesa fica imóvel, e é em vão esperar, tentar fazê-la mover-se, nenhum som, nenhum movimento se produz mais. C. As manifestações não podem também ser interrompidas ou detidas à vontade dos assistentes, e ainda menos por violência. Se, por certas razões, o estado de sofrimento do médium, por exemplo desejar dispor termo à sessão, tentar retirar o lápis da mão do médium em transe, não o conseguireis, sua mão se contrairá, não entregará o lápis ou reclama-lo-á com tanta insistência que sereis obrigados a repô-lo em sua mão, ou então movimentos da mesa de pancadas reclamarão com insistência o alfabeto, ao passo que julgáveis a conversação terminada. D. Do mesmo modo, o caráter das comunicações não depende da vontade do médium. O Sr. Atman tem razão em dizer que na maior parte das sessões preocupam-se sobretudo com os interesses do coração. O que mais se deseja, é entrar em comunicação com os mortos que nos são caros, e é precisamente o que sucede com maior raridade, se não pretendemos deter-nos em manifestações das mais superficiais. A questão da identidade dos espíritos é, como se sabe, o ponto difícil do espiritismo. E, entretanto, se fosse preciso nos referir à teoria do Sr. Atman, nada seria mais fácil de estabelecer com fatores tão poderosos quanto a hiperestesia da memória e a transmissão do pensamento. E assim que eu conheci um círculo, fundado por um viúvo, com o intuito único de obter comunicações de sua falecida mulher, e esse só se compunha desse homem, da irmã e do filho de sua mulher, ao todo, de 3 pessoas que conheciam intimamente a personalidade desejada. Entretanto, esse círculo, recebendo em todo o caso comunicações mais ou menos notáveis, muitas das quais emanavam de pessoas conhecidas ou parentes dos 3 experimentadores, nunca recebeu comunicação alguma em nome da mulher do viúvo, o que entretanto devia ser tão fácil. E vice-versa, comunicações feitas em nome de certas personalidades, uma ou muitas vezes, não podem ser continuadas à vontade. Por exemplo, desejarias receber uma comunicação de A, como em uma sessão precedente, mas é B quem vem, e A não mais reaparece. E assim que, em um círculo que eu tinha fundado, no decurso de uma série de comunicações banais sobreveio um interlocutor que deu prova de tanto espírito, senso crítico e filosofia, que suas respostas nos davam verdadeiro prazer, mas ele apareceu raras vezes, e, como tivéssemos manifestado o desejo de ouvi-lo mais frequentemente, respondeu-nos que não sabíamos conversar com ele, que perdia o seu tempo em nossa companhia, e não voltou mais. F. A escolha dos nomes, o que frequentemente caracteriza uma comunicação, não depende igualmente do médium. As comunicações mais banais são assinadas com os nomes mais ilustres, o que prova que essas comunicações não podem ser atribuídas àqueles aos quais se empresta sua paternidade. Porém, frequentemente, quando a comunicação se refere a assunto mais elevado, o interlocutor recusa-se a dizer o seu nome e a provar a sua identidade. Aquele de quem falei no parágrafo precedente jamais quis esclarecer-nos acerca de sua personalidade. Do mesmo modo, as comunicações notáveis recebidas pelo Sr. Auchon e publicadas sob o título de Spirit Teachings, ficaram anônimas, apesar de todas as instâncias do médium para penetrar nesse mistério. E preciso notar também que às vezes se revelam nomes, ainda que o médium não queira de modo algum que eles sejam pronunciados. Ensinos espiritualistas, de Moses, edição da FEB. Eu fui testemunha do incidente seguinte, em um círculo em que minha mulher funcionava como médium. As pancadas reclamaram o alfabeto,
e um nome começava a ser soletrado, desde que as primeiras letras foram pronunciadas. Minha mulher adivinhou o nome inteiro, que era a revelação de um segredo de família. Ela se opôs com todas as forças à revelação das últimas letras desse nome. Entretanto, com grande desespero seu, foi soletrado o nome inteiro, composto de 10 letras. G. Até o modo de comunicação não depende da vontade do médium. Alguns exemplos. Tendes a prancheta, e é a mesa que responde, ou antes, tendes a mesa e é a prancheta que é reclamada. Recitais o alfabeto russo, e reclama-se o alfabeto francês, e, quando há confusão, sucede que pelo alfabeto russo recebem-se palavras francesas ou inglesas, ou antes ainda, em vez de letras recebereis cifras das quais nada compreendeis, se a mesma inteligência que vos guia não vos der a chave das cifras correspondentes às letras. Algumas vezes são anagramas, palavras escritas de trás para diante, ou com transposições e complicações que vos aborrecem, mas a comunicação vai até ao fim. A ortografia é abreviada e simplificada da maneira mais curiosa e isso com tal rapidez que, ainda que transcrevendo literalmente a mensagem, achais dificuldade em conservar essa ortografia estranha, e continuais em vossa maneira ordinária de escrever. Citarei o caso de uma jovem que tinha faculdade de escrever mediunicamente, e que recebia comunicações de sua mãe. Ela assistia frequentemente às sessões de um círculo em que as comunicações eram dadas pela tipologia, e esforçava-se em obter respostas de sua mãe por esse meio. Nunca, porém, sua mãe quis corresponder-se por aquela maneira, e, de cada vez que ela se manifestava, dizia à sua filha, escreve H. Sucede frequentemente que o espírito comunicante entre em oposição direta com a vontade do médium. Uma pessoa que conheço, o Sr. J. Mulcini Polchikini, depois de se ter assegurado em uma sessão privada da realidade dessas manifestações, desejou experimentar se tinha faculdades mediúnicas. Imediatamente se ouvem pancadas, e ele recebe uma comunicação de sua mãe que, depois de lhe ter falado em tom de censura acerca de suas relações com a família e de suas convicções religiosas, termina dizendo-lhe, não deves ocupar-te de espiritismo, isso te é prejudicial. E, depois, de cada vez que ele procurou obter manifestações, elas se reproduziam, mas ele só podia obter estas palavras, não te ocupes de espiritismo. Uma vez verificadas as faculdades mediúnicas, a força em atividade toma a incumbência de fazer a educação moral e física do médium. Ela luta contra as suas más inclinações. Citarei o caso de uma jovem que escrevia, em estado sonambúlico, perante amigos, e que denunciava, por sua própria mão e com grande vexame, atos que ela nunca teria resolvido confessar em estado de vigília. Essa mesma força pode fazer com que o médium observe o regime necessário para a conservação e desenvolvimento de suas faculdades, e, quando o médium é refratário, a força em atividade manifesta sua oposição diretamente e emprega a mesma violência para obter a obediência do médium. Se temos o testemunho do Dr. Nichols, os médiums recebem de seus guias instruções quanto ao regime que devem seguir e o conselho de se absterem de bebidas alcoólicas e de narcóticos. Esse gênero de vida é indispensável para obter manifestações de ordem elevada. O melhor médium que conheço não come carne há 40 anos. Durante esse período, só raramente tomava vinho e nunca café nem chá. Na América conheço um excelente médium de fenômenos físicos. O espírito guia desse médium tinha tomado a sua conta curá-lo de sua paixão pelo fumo. A esse respeito houve uma luta séria entre ambos. Em certo dia, o médium disse a seu guia, se me tirares o cigarro, deixarei de fumar. O cigarro que ele tinha na boca lhe foi tirado e imediatamente desapareceu. Mas não se deixa facilmente um hábito inveterado. O médium continuou a fumar e acabou por perder suas qualidades mediúnicas. Um dos médiums mais poderosos para fenômenos de diversos gêneros foi obrigado a passar por uma escola severa, sob a direção de seus protetores espirituais, que resolveram conseguir que ele deixasse seus maus hábitos, purificar sua vida e prepará-lo para sua nova vocação. Ele era jovem e de tal incontinência em matéria de mesa, que sua saúde ressentia-se disso. Recebeu a proibição de fazer uso de carne, de chá, de café e de fumo, em consequência de uma moléstia do fígado, dos rins e da pele, foi-lhe prescrito reduzir ao mínimo a absorção de leite, de manteiga e de sal. Sempre que o médium se dispunha a transgredir esse regime, recebia uma advertência por meio de pancadas na mesa em que comia. Se lhe sucedia persistir em suas veleidades pantagruélicas, a mesa punha-se em oposição direta contra ele, e sucedia até ouvir a voz de seu guia que o exortava a seguir as prescrições higiênicas.
A saúde do médium restabeleceu-se completamente e ele produziu fenômenos notáveis. O fumo exercia sobre ele uma fascinação muito particular, como sucede com muitas pessoas. Aconteceu-lhe de uma vez, no mar, aceder em fumar um cigarro. Saltando em terra, foi castigado severamente. Durante um transe foi lançado sobre o soalho, e a ponta de um cigarro grosso foi introduzido à força em sua boca. Ele adquiriu por isso uma aversão profunda pelo fumo. Lide, 1881, pág. 79, J. Quando o médium abusa de suas faculdades e se entrega a excessos que podem ter consequências funestas, os espíritos que se servem dele recorrem algumas vezes a outros expedientes para reconduzi-lo à razão, como se verá pelo exemplo seguinte que nos cita o Sr. Brackett Lide, 1886, pág. 368, uma senhora que tinha passado algum tempo em uma casa de saúde em Somerville, Massachusetts, conta o fato seguinte, do qual ela foi testemunha. Era uma viúva rica, que tinha recebido excelente educação, e fazia parte da melhor sociedade de Boston e dos arredores. Logo no começo do movimento espírita, tornou-se médium escrevente. Entusiasmada com o novo modo de comunicar com os mortos, abriu as portas com toda a franqueza a todos aqueles que desejassem fazer uso de suas faculdades mediúnicas, sem exigir paga de entrada nem remuneração alguma. Sucedia-lhe passar dias inteiros, de manhã à noite, a dar consolações, conselhos e instruções a todos que vinham procurá-la. O estado de superexcitação, no qual ela se achava, começava a arruinar-lhe a saúde, e seus amigos invisíveis lhe aconselharam que moderasse o zelo e não sobrecarregasse suas faculdades. Ela não prestava atenção a esses conselhos, considerando que a obra a que se tinha voltado era muito gloriosa para que a desprezasse. Ela tinha um irmão, médico, que morava na vizinhança. De acordo com a maior parte de seus colegas, ele encarava o espiritismo com olhar céptico, acompanhando de perto as ocupações de sua irmã. Chegou à conclusão de que ela se entregava a perigosa ilusão e deu-lhe a entender que ela acabaria por entrar para um asilo de alienados, se continuasse no mesmo gênero de vida. Ora, os amigos invisíveis dessa senhora convidaram-na a descer ao subsolo. Para quê, então? Perguntou. Eles lhe responderam que ela receberia uma resposta quando se tivesse dirigido ao lugar indicado. Ela se apressou contra a vontade e divisou uma grande tina. As vozes misteriosas lhe ordenaram que colocasse a tina de fundo para baixo. Mas para quê? Perguntou ela ainda. Verás, responderam-lhe. Agora, entra. Ela recusou a princípio obedecer a essa estranha proposta, mas deixou-se persuadir pelas instâncias e promessas de seus interlocutores ocultos. Apenas se tinha instalado nesse bizarro alojamento, entrou seu irmão. Ele a tinha procurado inutilmente em seu quarto, tendo vindo, como costumava, informar-se de sua saúde, e, notando que estava aberta a porta que dava para a cava, desceu e encontrou a irmã em posição incontestavelmente ridícula. Ele olhou-a fixamente, manifestou sua admiração e afastou-se. Nesse mesmo momento ela experimentou uma espécie de ausência da influência misteriosa que a impressionava e teve o pressentimento de uma crise em sua vida. Desse modo, não manifestou surpresa alguma quando, alguns minutos mais tarde, seu irmão voltou e insistiu com ela para dar um passeio de carro em sua companhia. Ela tinha adivinhado perfeitamente a sua intenção, mas dirigiu-se, apesar disso e a instâncias dele, convencida de que toda a oposição seria inútil. Pouco depois, desceram à porta da casa de saúde MC Lean, em Somerville, onde seu irmão a colocou na qualidade de doente afetada de alienação mental. Quando ela se achou a sós no aposento que lhe destinaram, exprobrou seus amigos espirituais o tê-la exposto a semelhante infortúnio. A resposta que eles deram foi: nós fizemos isso com intenção deliberada e para teu bem. Não quiseste seguir nossos conselhos e advertências. Por isso te atraímos àquele lugar para arrancar-te a ruína certa, quer moral, quer física, para a qual caminhavas obstinadamente. Ela compreendeu o acerto desse raciocínio e, resignada, conformou-se com a sua situação. Felizmente o asilo Leana achava-se então sob a direção de nosso velho amigo, o Dr. Lutero Bell, que se ocupava de pesquisas espíritas. Ele acreditava nelas até certo ponto e conhecia muito bem as diversas manifestações da mediunidade. Compreendendo em pouco tempo a situação de sua cliente, percebeu que ela não estava de maneira alguma cometida de moléstia mental, que era simplesmente médium, e realizou com ela algumas sessões interessantes. Depois de muitas semanas de repouso e de tranquilidade necessária à sua saúde, ela teve alta.
Entrando de novo em casa, mostrou daí em diante muito mais reserva em suas ideias. Sucede também que o espírito que produz essas manifestações se liga a uma pessoa, apesar de sua resistência, e obriga a ceder à sua influência. Encontraremos na experiência feita pelo Sr. Dester um exemplo dos mais notáveis desse fenômeno. E pelo Sr. Dester que foram recebidas as comunicações publicadas pelo juiz Edamondes em seu livro Spiritualism, e o testemunho do Sr. Dester tem tanto mais valor por isso que emana de um doutor em medicina, isto é, de uma pessoa particularmente competente para observação e análise desses fenômenos. Eis como, em seu prefácio ao primeiro volume da obra citada, refere sua luta contra as forças que fizeram dele um médium. Cerca de 2 anos decorreram desde que as manifestações espíritas atraíram minha atenção. Eu era incrédulo a tal ponto que denunciei o movimento espirítico em seu conjunto como a maior patifaria do mundo. Se, apesar disso, aceitei a proposta que me fez um amigo, de assistir às sessões de um círculo espirítico, é que eu obedeci a 2 motivos diversos. Em primeiro lugar, era a minha curiosidade pessoal que eu pretendia satisfazer. Em segundo lugar, eu tinha concebido a ideia de que os fenômenos em questão, se não eram o produto de uma fraude ou de uma ilusão, podiam depender muito bem de uma causa natural, e que, por conseguinte, eu poderia talvez chegar a descobrir a fonte dessa ilusão ou o princípio em virtude do qual esses fenômenos se produziam. Pag. 82. Depois de ter satisfeito minha curiosidade por observações cotidianas dessas manifestações, e quando fiquei absolutamente convicto de que nas ditas manifestações, quer físicas, quer morais, não havia ali nem escamoteação, nem mistificação, fui coagido a convir que nenhuma das leis naturais ou psíquicas conhecidas até aquele dia podia fornecer a explicação desses fenômenos. E entretanto, apesar das provas frequentes e irrecusáveis que se me ofereciam, isso pudera parecer estranho, eu persisti em minha incredulidade. Mesmo depois de ter estudado minuciosamente esse problema durante meses, sem conseguir resolvê-lo, depois de ter estado por muitas vezes a ponto de declarar-me espiritualista convicto, fiquei céptico apesar disso. Eu não podia admitir a ideia de que um espírito, isto é, um ser intangível, insubstancial, etéreo, como sempre se me tinha figurado, pudesse entrar em relação com o homem. Parecia-me sobretudo incrível que um espírito, que, segundo a ideia que essa palavra evoca comumente, não deve ser mais do que uma espécie de nada atenuado, fisicamente intangível, tivesse a faculdade de deslocar mesas, de dar pancadas na parede, de levantar homens, em uma palavra, de manifestar-se materialmente nesta mesma terra que ele havia deixado para sempre. Classificando os fatos, um após outro, fazendo justiça a todas as provas acumuladas, eu devia, sinceramente, submeter-me a essa convicção que, para ser aceita em qualquer outra questão duvidosa, a metade das provas que me eram fornecidas, nessa ocasião, teria sido suficiente de sobra. Mas eu sabia que isso não podia ser, e, por conseguinte, não lhe dava o crédito. Pag. 88. Nem minha vontade, nem meus desejos me impeliam ao desenvolvimento de minhas faculdades mediúnicas, pelo contrário, opunha-se a isso, e, quando pela primeira vez, senti em mim um poder semelhante ao que eu tinha visto se revelar em outros médiuns, tentei resistir-lhe com todas as minhas forças físicas e morais. Pag. 89. Era muito tarde da noite, eu estava em meu gabinete de trabalho, sentado na poltrona, com a mão direita descansando no braço do móvel. Minhas ideias estavam longe do espiritismo, pensava em uma leitura que acabava de fazer. De repente senti no braço uma impressão estranha, como se 2 mãos o tivessem segurado perto do ombro. Tentei levantar o braço, mas em vão. A cada um de meus esforços, os dedos contraíam-se em roda do braço da cadeira e o apertavam com força. Depois a mão começou a tremer-me, e eu notei que ela era agitada violentamente. Nesse momento, ouvi soarem 2 pancadas muito distintas na parte superior da parede, e tive a impressão de que essa força invisível, cuja ação eu tinha observado frequentemente sobre outras pessoas, queria submeter-me. Estas pancadas são produzidas por espíritos? Perguntei em voz alta. Ouvi soarem ainda 3 pancadas. Perguntei de novo, os espíritos têm a intenção de exercer sua influência sobre mim? As 3 pancadas foram repetidas. Em seguida, levantei-me, arrumei meus livros e deitei-me. Enquanto eu estava ocupado em arrumar a mesa, a sensação desagradável do braço tinha desaparecido, mas, desde que me deitei, ouvi de novo soarem pancadas,
desta vez na madeira da cama, e a mão recomeçou a tremer, mas resisti com todo o poder de minha vontade e consegui libertar-me da força misteriosa que me obcecava. Eu desejava verificar a que lei natural era preciso atribuir esse fenômeno estranho. Pessoalmente, eu nada tinha feito por certo para provocá-lo. As ideias que me absorviam nada tinham de comum com o espiritismo, menos ainda poderia eu acreditar que estivesse sendo por minha vez o alvo de semelhantes manifestações. Por que motivo as pancadas se fizeram ouvir precisamente naquela ocasião, e por que se transportaram depois para meu quarto de dormir? Devo confessar que aquela ação, inteiramente particular e exercida sobre o meu organismo, me inquietava um pouco. Até então eu acreditava que os fenômenos chamados espirítico eram o efeito de uma força qualquer que emanava do corpo material ou do espírito dos assistentes, e que exercia uma ação física sobre o médium, mas não podia deixar de reconhecer que, para as impressões que eu acabava de experimentar em minha própria pessoa, meu espírito não tinha exercido ação alguma, e, como não havia nenhuma outra pessoa no quarto, naturalmente eu não podia atribuir as manifestações à influência moral de uma terceira pessoa. Convencido como eu estava, e de maneira absoluta, de ter combatido essas influências e de ter me armado com toda a minha vontade contra as sensações que experimentava no braço, não podia atribuir-as a qualquer outra causa a não ser a intervenção de uma força inteligente provindo de uma fonte invisível cujo objetivo era submeter-me à sua interferência e que tinha conseguido isso perfeitamente. Pags. 89 a 90, em vista dessa intenção dos espíritos, manifestada claramente, de adaptar meu organismo às condições requeridas para entrar em relação com o nosso mundo, impunha-se a questão seguinte: é indispensável que o indivíduo fique completamente passivo para que a influência de uma vontade sobre outra pessoa possa estabelecer-se. Isso uma afinidade elétrica ou psíquica entre um certo número de indivíduos pertencentes ao mesmo círculo dos experimentadores é necessária igualmente para que esse agente de um gênero particular possa entrar em atividade. Como então pôde suceder que meu braço, apesar de minha incredulidade e de minha resistência em aceitar a possibilidade de semelhantes manifestações, tenha podido cair sob o poder desse agente? Certamente eu não era passivo, e desde o momento em que meu espírito era hostil a essa força, elétrica ou psíquica, eu deveria, como parece, ser refratário à sua influência, moralmente e fisicamente. Proponho a solução desse problema àqueles que procuram atribuir às pretendidas manifestações dos espíritos a ação de forças materiais. Pag. 91. Em consequência dessas tentativas, deixei de frequentar as sessões espíritas, supondo assim pôr meu abrigo de todas as perseguições. Sucedeu o contrário, meu braço foi sacudido enquanto eu dormia, e despertei em sobressalto. Durante o período em que me abstive de tomar parte nas experiências dos círculos espíritas, fui suspenso por 2 vezes de meu leito e mantido no espaço. A primeira vez foi no dia em que mudei de quarto de dormir. Eu ainda não dormia e tinha plena consciência do que se passava em torno de mim. Estava deitado, esperando pelo sono, quando, de repente, fui acometido de um calafrio em todo o corpo. Procurei levantar um braço, mas não consegui movê-lo. Os olhos fecharam-se-me e eu não pude reabri-los. Minha inteligência estava entretanto em plena atividade, e eu tinha conhecimento de tudo o que se passava, com mais clareza do que nunca. Minha sensibilidade física também tinha aumentado em agudeza. Conservando-me deitado assim, impotente para fazer o menor movimento, meu corpo foi levantado e conduzido suavemente para a borda do leito com o lençol que me cobria. Deixaram-me ali durante alguns instantes e depois completamente removido e suspenso no espaço durante muitos segundos. Nesse mesmo momento ouvi o toque de rebate, e eu senti-me imediatamente transportado a meu leito e colocado de novo na mesma posição que ocupava dantes, com um pequeno sobressalto, como um corpo solto das mãos que o seguravam. Readquiri então o uso dos membros, levantei-me do leito e examinei os lençóis e o cobertor. Eles tinham sido repuxados para o mesmo bordo do leito de onde eu tinha sido retirado e arrastavam-se no chão. Pags. 91 e 92. Essa prova evidente da existência de um poder oculto produziu em mim uma impressão profunda. As tentativas anteriores me tinham tornado indiferente desde que deixei de experimentar o seu efeito. É que outrora só meu braço servia de objetivo a esses esforços. Presentemente meu corpo inteiro estava sujeito a essas influências, apesar de toda a minha resistência. Pela primeira vez me veio a ideia que, prestando-me a essa influência, que parecia claramente manifestar o desejo de fazer de mim um médium, eu poderia ter probabilidades de descobrir a verdade sobre as relações entre espíritos e homens.
Alguma coisa me impeliu em certo dia a formular esta pergunta: há alguém no quarto? E ouvi dar distintamente 3 pancadas afirmativas. Eu estava muito comovido para continuar nesse diálogo e deter-me de novo, pensando nessas provas irrecusáveis que acabavam de me ser dadas sobre a ingerência dos espíritos na vida dos homens. Página 92. Um fato análogo produziu-se uma outra vez, enquanto me achava em passeio no campo. Fui levantado do leito em que estava deitado e suspenso no espaço, exatamente da mesma maneira. Dessa vez como da primeira, eu era vítima das mais estranhas sensações, e, como então, o acontecimento se deu inteiramente de improviso. Dir-se-ia que o agente oculto tinha assumido a incumbência de suspender-me no momento em que eu pensasse menos nisso. Essa faculdade que tinham os espíritos de exercer sobre mim a sua influência, sem que eu tivesse feito previamente preparativos qualquer, demonstrou-me a íntima relação que existe entre os seres deste mundo e os de um outro, e foi para mim uma prova de que essas relações podem ser estabelecidas em qualquer circunstância e em todas as condições. Com o intuito de obter provas ainda mais certas de seu poder sobre mim, esses seres me fizeram ver que tinham o dom de, servindo-se de meu organismo, manifestar a inteligência de que eles eram dotados como seres racionais e sensíveis. E assim que depois de ter aprendido a conhecer seu poder físico, procurei ocasiões favoráveis para ampliar a esfera de minhas experiências. Quando eu tomava parte em sessões com esse objetivo especial, a mesma força oculta apoderava-se de minha mão para obrigar-me a escrever. No começo, as frases eram curtas e só exprimiam ideias sem nexo, mas, à medida que minhas faculdades se desenvolveram nesse sentido, obtive páginas inteiras de escrita, tratando de teses e de assuntos muito variados. Mas em tudo que foi escrito por minha mão, nessa época, nada deixava ainda supor qualquer intenção de produzir dessa maneira uma obra completa. Pags. 92 e 93. Ele, um dos exemplos mais admiráveis da brusca invasão dos fenômenos espíritas e da maneira pela qual se impõe a força em atividade, apesar de todas as oposições e da resistência dos médiuns, apresenta-se no começo do movimento espírita. Trata-se da mediunidade das filhas da família Fox, em 1848. E inútil recordar todos os episódios dessa série de manifestações, pois que se pode encontrar a sua narração circunstanciada nas obras especiais, Modern Spiritualism, Its Facts and Fanaticisms, pelo Sr. Capron, Boston, 1855, Time Singling in Modern Spiritualism, por Leon Derio, uma das irmãs Fox, Nova York, 1885, só darei, para a memória, a exposição cronológica dos principais incidentes dessa curiosa série de fenômenos. Foi em 1848, em Edesville, que se ouviram pancadas pela primeira vez. Elas se repetem todos os dias, não deixando a família descansar, e intimidando as crianças. Como não pudessem conservar em segredo essas manifestações, os vizinhos vão presenciá-las, e as perseguições começam. Pouco depois os Fox são denunciados como impostores ou como fazendo comércio com o diabo. A Igreja Episcopal Metodista, da qual os Fox eram adeptos notáveis, os excomunga. Descobre-se a natureza inteligente das pancadas, que revelam que um assassínio fora cometido na casa e que a vítima fora sepultada na cava, o que se verificou mais tarde. Em abril de 1848, a família Fox transporta-se para Rochester, para a casa da Sra. Fish, filha mais velha do Sr. e da Sra. Fox, que era professora de música. Mas os fenômenos se reproduzem e mesmo se desenvolvem consideravelmente. As pancadas juntam-se o deslocamento e a projeção de toda a espécie de objetos, sem contacto, aparições e contactos de mãos, etc. Curiosos invadem a casa da manhã à noite e são testemunhas desses fenômenos. A desordem torna-se tão grande que a Sra. Fish não pôde continuar a dar lições de música e tornou-se impossível ocuparem-se com o serviço doméstico. Capron, página 63. Um ministro metodista propôs-se a exorcizar os espíritos Pag. 60. Mas isso não serviu de coisa alguma. Finalmente o acaso fez descobrir a possibilidade de comunicar com os espíritos, pelo alfabeto. Depois de ter declarado, com grande surpresa da família, que eles eram amigos e parentes Capron, Pag. 64. Os espíritos exigiram que o estudo dos fenômenos se tornasse público. Deveis proclamar estas verdades ao mundo. Tal foi a primeira comunicação Missing Link, página 48. Ao ponto que a família Fox se recusou obstinadamente.
Para que o leitor possa capacitar-se da situação em que a família se achava naquela época, vou reproduzir aqui uma parte da narração da senhora Leão Derio. Desejaria pôr em evidência que os sentimentos de toda a nossa família, de todos nós, eram hostis a essas coisas bizarras e incongruentes. Nós as considerávamos uma desgraça, uma espécie de calamidade que caía sobre nós, sem se saber de onde nem porquê. De acordo com as opiniões que nos chegavam de fora, nossas próprias inclinações e as ideias que nos tinham sido inoculadas na infância nos levavam a atribuir aqueles acontecimentos ao espírito maligno. Eles nos tornavam perplexos e nos atormentavam. Demais, lançavam sobre nós certo descrédito na localidade. Nós tínhamos resistido àquela obsessão e lutado contra ela, fazendo preces fervorosas para nossa libertação, e entretanto estávamos como que fascinados por essas maravilhosas manifestações, que nos faziam suportar, contra a nossa vontade, forças e agentes invisíveis, aos quais éramos impotentes para resistir, que não podíamos nem dormir, nem compreender. Se nossa vontade, nossos mais sinceros desejos e nossas preces tivessem podido ter a preponderância, todas essas coisas teriam terminado naquela mesma ocasião, e ninguém, além da nossa vizinhança mais próxima, jamais teria ouvido falar dos espíritos batedores de Rochester, da desventurada família Fox. Mas não estava em nosso poder deter ou dominar os acontecimentos. Pag. 55. Em novembro de 1848, os espíritos informaram a família de que não podia mais lutar contra a resistência que lhes opunham, e que em consequência da insubmissão dos médiuns às perguntas dos espíritos, estes seriam obrigados a deixá-los. Os médiuns responderam que não tinham objeção alguma a fazer a isso, que nada lhes poderia ser mais agradável, e que eles só queriam a partida dos espíritos Capron. Pag. 88. Efetivamente, as manifestações detiveram-se. Durante 12 dias não se ouviu mais dar uma só pancada. Mas nesse ínterim produziu-se uma brusca mudança nas ideias dos membros da família. Eles tiveram profundo pesar por terem sacrificado às considerações mundanas um dever que lhes tinha sido imposto em nome da verdade, e, quando, a pedido de um amigo, as pancadas soaram de novo, foram saudadas com alegria. Parecia que recebíamos amigos antigos, escreve Leão Derio, amigos que não tínhamos sabido apreciar antes, tanto quanto era preciso. Pag. 60. Entretanto, do mesmo modo que outrora, as pancadas não deixavam de repetir imperiosamente: tendes um dever a cumprir, queremos que torneis públicas as coisas de que sois testemunho. Capron. Pag. 90. Os interlocutores invisíveis traçaram o plano de operações que devíamos adotar, com os mais minuciosos pormenores. Era preciso alugar a grande sala pública Corinthian Hall. Os médiuns deviam subir ao estrado em companhia de alguns amigos. As pessoas designadas para ler a conferência eram G. Wiletes e C. W. Capron, autor do livro acima citado. Esse último devia fazer o histórico das manifestações. Uma junta composta de 5 pessoas, designadas pela assistência, devia fazer uma investigação nessa matéria e redigir um relatório que seria lido na sessão seguinte. Os espíritos prometiam patentear-se de maneira a serem ouvidos em todas as partes da sala. Essa proposta teve uma recusa categórica. Não tínhamos de maneira alguma o desejo, diz o Sr. Capron, de nos expormos ao riso público e não procurávamos angariar uma celebridade desse gênero. Mas garantiram-nos que era o melhor meio de impor silêncio às calúnias e de fazer jus à verdade, e que prepararíamos assim o terreno para o desenvolvimento das comunicações espirituais, que se efetuaria em futuro próximo. Pags. 90 e 91. Mas o temor da opinião pública preponderava sempre, e ninguém se decidia a tomar a iniciativa dessas sessões. Então os espíritos propuseram estabelecer audiências em casas particulares, em grandes salas, para que pudessem convencer de sua faculdade de darem pancadas, perante um público muito diverso. Decorreu um ano inteiro antes que as instâncias e as exortações de Sims triunfassem das escusas dos outros. Finalmente, fez-se o ensaio, e o Sr. Capron começou as experiências em casas particulares. Elas deram bom resultado, e as manifestações foram sempre interessantes e distintas. Pag. 91. Foi só então, após numerosos ensaios, que decidiram tentar a grande prova, e um meeting público foi anunciado para a noite de 14 de novembro de 1849, no Corinthian, em Rochester. O êxito foi completo. 3 meetings consecutivos deram os mesmos resultados, e o movimento espirítico nasceu. Nos 2 parágrafos precedentes, vimos que as manifestações,
posto que contrárias à vontade do médium, visavam entretanto um alvo que tendia para o bem ou cujas causas são compreensíveis e justificáveis pelo resultado. Mas nem sempre é esse o caso. É assim que nas simples manifestações de escrita automática ou por efeitos físicos, sucede muito frequentemente que as comunicações se componham somente de zombarias, de graças de mau gosto, das quais os médiuns são as primeiras vítimas. Os espíritos parecem aprazerem-se em mistificá-los. Comunicações que tinham curso regular e satisfatório, provenientes sempre das mesmas personalidades, quer conhecidas em vida pelo médium, quer conhecidas apenas em consequência de uma série de comunicações, podem ser subitamente interrompidas pela interferência de um espírito que só diz banalidades, fez declarações de amor, ou profere invectivas ou obscenidades, o que aborrece e encoleriza ao médium, e não há outro meio de ficar-se livre de tal espírito senão parar com as sessões. Sucede o mesmo com as manifestações físicas. Frequentemente o médium é a vítima dos mais lastimáveis gracejos, tiram-lhe os objetos de que ele tem necessidade, tiram os lençóis de seu leito, atiram-lhe água, atemorizam-no com diferentes ruídos. Ligue, 1883, página 31, nas sessões às escuras. Essas manifestações apresentam algumas vezes um caráter tão violento, tão agressivo, tão hostil, que se torna perigoso continuá-las, e deve-se imediatamente encerrá-las. Às vezes as manifestações fazem erupção no seio de uma família, sem que nunca tenham sido provocadas. Eis-nos em presença do grupo de fenômenos conhecidos sob o nome de perseguições. Essas manifestações violentas, desagradáveis, estabelecem-se em uma casa, fazem fugir dele os habitantes, ou, antes, ligam-se a uma família e assumem o caráter de verdadeira perseguição, da qual é vítima não só a família do médium, como ele próprio. Citarei apenas 2 exemplos de perseguições. O primeiro deu-se em Stratford, nos Estados Unidos, na família do reverendo Eliakim Phelps, D.D., em 1850 e 1851, e é minuciosamente descrito no livro do Sr. Capron, Modern Spiritualism. As manifestações anunciaram-se, como sempre, por pancadas, deslocações e projeções de objetos na casa, posto que as portas fossem fechadas à chave, desapareciam objetos. Via-se uma cadeira elevar-se no ar e em seguida tornar a cair no soalho por muitas vezes consecutivas, com uma força tal que se sentia a casa a estremecer e o choque repercutir nas construções vizinhas. Um grande candelabro de braço foi arrancado da chaminé e levado de encontro ao forro da casa, por muitas vezes, com tal violência que chegou a quebrá-lo. Foi a primeira vez que um objeto se quebrou. Pag. 141. Sucedeu algumas vezes degenerarem as pancadas em gritos terríveis. E Biden, viam-se aparecer no meio do aposento figuras formadas de diversas peças de roupa, provenientes de todas as partes da casa e distendidas de maneira que se assemelhavam a formas humanas. Pag. 143. Naquela época ainda não se sabia o que era um médium, mas notou-se entretanto que os fenômenos se ligavam particularmente ao filho do Dr. Phelps, Harry, um menino de 11 anos. Seu chapéu e sua roupa foram rasgados por muitas vezes em pequenos retalhos, página 142. Certo dia ele foi atirado dentro de um poço, de outra vez foi amarrado e pendurado a um ramo de árvore. Pag. 146. Quando o mandaram à escola, em Pensilvânia, foi por muitas vezes beliscado ou picado com alfinetes e incomodado de todas as maneiras. Sua roupa e livros foram rasgados. As pancadas acompanhavam-no até na escola. A família de quem ele era pensionista alarmou-se e não quis mais recebê-lo, de maneira que se tornou preciso retirá-lo de lá. Pag. 170. Entrou-se em breve no período das perseguições materiais. O vasilhame e principalmente objetos de vidro e de porcelana foram quebrados, diariamente, durante muitas semanas. Vidros foram quebrados, ao todo 71 objetos diversos tinham sido inutilizados. O Dr. Phelps afirma que viu uma escova, que estava no pano da chaminé, precipitar-se para a janela e atravessar o vidro, quebrando-o com estalido. Afirma também ter visto um copo sair da mesa de trabalho, em cima da qual estava, atirar-se para a janela e quebrar o último vidro que tinha ficado intacto. Entretanto, declara que Harry e ele estavam a sós nesse aposento, e apressa-se em acrescentar que Harry, durante todo o tempo em que se davam essas deslocações estranhas, tinha ficado ao seu lado, no vão de uma porta, a uma distância muito grande da chaminé e da mesa de trabalho, para que pudesse ter posto em movimento os 2 objetos de que se trata, sem ser notado. Pag. 148.
Em meados do mês de maio, o Dr. Peltz e Harry dirigiram-se a Huntingdon, a 7 milhas de sua residência. Eles tinham percorrido cerca de 1 milha quando uma pedra do tamanho de um ovo caiu no carro. Foi uma espécie de sinal, pois que em pouco tempo cerca de 12 pedras foram atiradas ainda, depois desse apedrejamento, cujos autores eram invisíveis. O Dr. Peltz, de regresso, contou 16 pedras que tinham caído no carro. O doutor tinha guardado em uma gaveta de sua mesa de trabalho 2 decanhos. No maior dos dois, ele escrevia diariamente a narração circunstanciada de todas as manifestações que se produziam. Certo dia notou que todas as páginas em que escrever essas notas tinham sido arrancadas e desapareceram. Depois de muito procurar, encontraram-se algumas dessas folhas no porão. Quanto às folhas nas quais o Dr. Peltz havia feito a cópia de diversas escritas, tinham desaparecido sem deixar vestígio. Na gaveta de uma mesa de toucador, o doutor conservava certo número de escritos feitos por agentes misteriosos. Certo dia, todos esses documentos se inflamaram, e o incêndio só se denunciou pelo fumo que se escapava da gaveta, quando os papéis já estavam consumidos a tal ponto que não era possível utilizá-los mais. Pag. 163. Na noite de 18 de julho, ainda outros papéis, dentre os quais 20 cartas, guardadas na secretária do Dr. Peltz, foram queimados completamente antes que se tivesse descoberto o incêndio. Ao mesmo tempo verificava-se que o fogo tinha começado nos papéis conservados em 2 armários, embaixo da escada, e foi ainda o fumo que denunciou o fogo. Pag. 165. Quando o Sr. Peltz, a instâncias do Sr. Capron, acedeu finalmente em comunicar-se com as forças em atividade, teve-se a explicação desses estranhos acidentes, e os misteriosos correspondentes, conseguido o intento deles, cessaram com as manifestações. Outro caso que quero mencionar, e que se refere do mesmo modo à combustão espontânea de objetos, deu-se a leste da Rússia, numa herdade do distrito de Uralsk, antiga fronteira da Ásia. O proprietário da herdade, Sr. Shtchapov, comunicou ao Rebus, em 1886, a narração minuciosa das perseguições misteriosas às quais sua família esteve exposta durante 6 meses, desde o mês de novembro de 1870. Esse caso, que é tirado da vida russa, apresenta tanto interesse, é tão notável e edificante, sob o ponto de vista da comparação com outros fatos análogos, de fonte estrangeira, e, demais, a narração do Sr. Shtchapov é acompanhada de pormenores tão precisos, que não me posso abster de dar muitas de suas passagens em extenso. Hoje, completam-se 15 anos da época memorável em que nossa pacífica vida de família foi subitamente perturbada por um acontecimento tão insólito, estupefaciente, que desafiava qualquer explicação natural. Acabaram então por atribuí-lo à fraude, e fomos nós a quem acusaram de tê-la praticado, a nós que nenhuma parte tínhamos tomado em tudo aquilo. Foi em virtude de tal imputação que o acontecimento foi levado ao conhecimento público, no Mensageiro do Oralbi. 1871. Se bem que eu tivesse adquirido, depois da época dessas manifestações, alguns conhecimentos teóricos acerca dos fenômenos chamados mediúnicos, pela leitura de tudo quanto existia publicado sobre esse assunto em língua russa, e que tivesse chegado a capacitar-me, até certo ponto, do gênero de manifestações que se tinham produzido em meu domicílio, devo declarar que, na realidade, as coisas que sucederam não deixam de produzir impressão muito diversa da que se experimenta em uma leitura ou em uma narração, pois que não há meio de fazer-nos duvidar daquilo que presenteamos. Efetivamente, que partido se deve abraçar quando se procurou inutilmente deixar a depressão moral que pesa sobre o espírito em presença de acontecimentos extraordinários e anormais? Quando se empregam esforços contínuos para encontrar uma solução que se aproxime por pouco que seja da ordem natural das coisas, e quando, entretanto, os fatos observados levam por assim dizer à perplexidade, porque violentam ao pretendido bom senso. Acrescente-se a isso que nessa época nem sequer suspeitávamos da existência de uma força mediúnica, que essas bizarras e caprichosas manifestações eram assinaladas, do meio para o fim, por uma tendência evidentemente hostil, como se fossem dirigidas contra nossa tranquilidade. Suporto os dissabores do descrédito, da maledicência e das calúnias que nos granjearam esses acontecimentos, de nossa vizinhança, em um raio de 150 quilômetros. E verdade que eu mesmo era a causa dessa vociferação, pois que narrava e descrevia esses incidentes a qualquer adventício que vinha à procura de explicações. Vinham à minha casa, faziam investigações, ouviam e olhavam as coisas,
que se passavam à vista de todos, mas quanto à explicação, sempre nada. Dentre os visitantes, havia pessoas esclarecidas, algumas mesmo de grande erudição, e todos procuravam dar uma explicação natural qualquer que deixamo-nos embalar por essas sabedorias, segundo as quais as manifestações que se produziam eram devidas ora à ação da eletricidade atmosférica, do magnetismo, ora um estado mórbido, uma espécie de mania zombeteira, de minha mulher que se aprazia em nos mistificar, rindo em perto de nossa ingenuidade. Aceitávamos de boa fé uma e outra dessas explicações, mas, no fim de alguns dias, todas essas teorias se desfaziam sob a evidência dos fatos. E preciso ter feito a experiência por si mesmo, é preciso ter visto e ouvido, ter passado noites sem dormir e experimentado moralmente e fisicamente tormentos até o esgotamento das forças, para chegar finalmente à convicção inabalável de que há coisas das quais os sábios nem sequer suspeitam. Era 16 de novembro de 1870, ao cair da noite, eu entrava em casa depois de uma viagem de alguns dias que havia feito a uma pequena cidade, distante 30 verstas de nossa herdade, perto do moinho. Habitávamos ali havia ano e meio, minha família constava de 2 senhoras idosas, minha mãe e minha sogra, ambas de 60 anos, de minha mulher, que tinha então 20 anos, e de minha filha, uma criança de peito. Logo depois das primeiras palavras de saudação, minha mulher informou-me que nas 2 últimas noites quase não se tinha dormido em casa, em consequência de um ruído estranho, pancadas no celeiro da casa, nas paredes, nas janelas, etc. Ela tinha chegado à conclusão de que a casa estava simplesmente assombrada pelo diabo. O Sr. Chapot refere em seguida que ele próprio, durante 5 noites consecutivas, ouviu pancadas estranhas que se produziam quase sem interrupção, quer na janela, quer nas paredes, que essas pancadas se renovaram a 20 de dezembro e prolongou-se por muitos dias, que os objetos começaram a deslocar-se, e, coisa curiosa, que os corpos moles caíam com um ruído igual ao que produz um corpo duro, ao passo que objetos sólidos não ocasionavam choque algum. Na véspera do ano de 1871, as pancadas retumbaram de novo. Dessa vez os fenômenos foram observados por uma reunião numerosa. As pessoas que estavam do lado de fora as pancadas pareciam darem-se no interior, as que estavam no aposento supunham que o ruído era produzido nas paredes, do lado de fora. O Sr. Chapot continua. A 8 de janeiro, depois de numerosas manifestações, tais como pancadas, deslocamentos de objetos, etc., minha mulher divisou um globo luminoso que saía debaixo de seu leito, a princípio de pequena dimensão, e depois, conforme ela dizia, aumentando de volume até o tamanho de uma sopeira, com muita semelhança com um balão de borracha vermelha, ela ficou tão assustada que perdeu os sentidos. Desde então, encarávamos esses fenômenos com olho hostil, com terror mesmo, tanto mais porque, no dia seguinte, esses sinistros ruídos se fizeram ouvir mesmo na janela do quarto de minha mulher, em pleno dia, cerca das 3 horas, na ocasião em que ela se preparava para repousar. Desse dia em diante, esses ruídos acompanhavam por toda a parte onde ela ia. E assim que certo dia, quando tomava o chá das 5 horas, ouviu soarem pancadas no braço da espreguiçadeira em que estava sentada, e, quando tomei o seu lugar, as pancadas foram dadas perto do lugar em que ela se colocou, no encerado da espreguiçadeira, e às vezes mesmo nas dobras de sua saia de lã. Elas acompanhavam até o armário do aparador, o guarda-comida, etc. Francamente, começávamos a ter medo, essa inflexível realidade dos fenômenos, produzindo-se a claridade do dia, tão exclusivamente ligados aos passos de minha mulher, nos afligia a ambos. Ela chegava a chorar. Apreensiva pelas consequências funestas para sua saúde e sobretudo para o seu estado mental, ela sentia uma fraqueza geral e necessidade de dormir todas as vezes que as manifestações iam produzir-se, e se, nesse momento, achava-se no leito, um sono profundo apoderava-se dela. Decidi mudar de residência por um mês e transportei-me com a família para a cidade vizinha, onde possuíamos uma casa. No mesmo dia de nossa chegada, encontramos um de nossos amigos, o Sr. C.H., médico, que estava ali em serviço. Depois de ter ouvido minha narração, deu sua opinião, que afastava, bem entendido, toda ideia de uma explicação misteriosa ao sobrenatural dos fenômenos que eu lhe expunha. Ele fazia tudo correr por conta da eletricidade e do magnetismo, que agiam, dizia, sob a influência de uma composição particular do terreno sobre o qual era edificada a nossa casa, ou de faculdades especiais inerentes ao organismo de minha mulher.
Essas explicações, se bem que insuficientemente claras e pouco em relação com os fatos, nos pareceram concludentes, a nós pessoas pouco versadas nas questões científicas. Em todo caso, elas exerceram sobre nós um resultado tranquilizador. Tudo isso nos parecia muito vago, mas parecia-nos compreender que se tratava de leis da natureza. Era um verdadeiro achado. Desejávamos a todo custo desembaraçar-nos da obsessão diabólica, não conhecendo outro termo. É assim que tínhamos a princípio qualificado a força oculta. Mas qual não foi a nossa surpresa, direi mesmo nosso terror, quando no dia 1º de janeiro, ao recolher-nos, tarde da noite, e quando minha mulher se deitou, as pancadas recomeçaram, e os objetos foram de novo lançados através dos aposentos, e até objetos perigosos, por exemplo, uma faca de mesa, que estava em cima do fogão, foi arremessada com força de encontro à porta. Pusemos em lugar seguro todos os objetos cortantes ou pesados, mas era trabalho perdido. Sucedia durante a noite dispersarem-se por todo o aposento todas as facas e garfos, cuidadosamente fechados por nós do armário. Alguns chegaram até a penetrar na parede, perto de nosso leito. Confesso que eu começava a temer seriamente essas manifestações, que se tornavam ameaçadoras, e que acolhia com um sentimento de gratidão as pessoas que nos iam visitar nessa época e que passavam a noite em nossa casa, levadas pela curiosidade. Disse que a teoria elétrica do doutor estava pouco em relação com os estranhos fenômenos que tínhamos observado até então, mas, para as manifestações que se produziram a contar de 24 de janeiro, ela devia ser considerada como absolutamente insustentável. Nessa noite recebemos a visita de um de nossos amigos, o Sr. Ilya Alexeyev. Minha mulher e ele achavam-se em um aposento que dava para aquele em que eu passeava a passos largos, com minha filhinha nos braços, cantando diversas áreas para distraí-a. Fiquei um pouco surpreso com o pedido que minha mulher e Alexeyev me fizeram de continuar uma canção que eu acabava de interromper. Fiz o que eles pediam. Depois, pediram-me que cantasse uma outra área. Comecei a cantar a figurante e fui ter com eles. Fui informado de que minha canção foi acompanhada de pancadas na parede, marcando o compasso muito perto do lugar em que eles estavam sentados. Recomeço a canção e, efetivamente, ouço as pancadas como se fossem produzidas pelas unhas da mão, marcando precisamente cada compasso da canção. Essas pancadas foram do mesmo modo ouvidas do lado de fora, como tivemos a cautela de verificar. Meu amigo cantou, para experimentar, algumas áreas muito lentas, interrompendo-as de tempos em tempos, e entretanto o ritmo das pancadas continuava a seguir o compasso, se bem que as interrupções intencionais produzissem certa confusão. Experimentou-se cantar em voz cada vez mais baixa, terminando em cochicho, em simples movimento de lábios, chegou-se até a cantar mentalmente, e então o acompanhamento foi completamente de acordo. A força que produzia esse fenômeno era evidentemente dotada de senso musical e possuía o dom da adivinhação. Os rasgos de inteligência, de que a força oculta deu prova, impressionaram-nos vivamente, e resolvemos continuar essas experiências naquela mesma noite. Com o fim de obter sons mais precisos e mais claros, convidamos minha mulher a sair do leito que ocupava e ir para um outro, que estava perto de uma porta envidraçada. Nossa esperança realizou-se, logo que ela se acomodou nesse lugar, as pancadas sucederam-se rapidamente nos vidros. Nessa ocasião as pancadas não se limitavam a bater o compasso de diversas áreas, marchas, poucas, mazurcas, o hino nacional foi entoado com certo entusiasmo. Elas nos demonstravam que a força que as produzia podia abater um número qualquer pensado. Cumpri-me afirmar, uma vez ainda, que tomávamos as cautelas mais minuciosas para garantir-nos contra qualquer mistificação e que não perdíamos de vista a pessoa que representava o principal papel, minha mulher, que durante todo o tempo dormia profundamente. Decidi-me a comunicar tudo o que se passava ao Dr. C.H., o mesmo que tinha aventado a teoria elétrica para explicar os fenômenos em questão. Além disso eu tinha uma razão para dirigir-me a ele. A secção de Orenburg da Sociedade Imperial de Geografia acabava de pedir ao Major Pogorelov, comandante dos cossacos de Letsk, que dessem informações acerca dos fenômenos meteorológicos desse raio, e principalmente sobre o globo luminoso do qual falei mais acima. Enviei pois um exemplar de minha descrição à Sociedade de Geografia e outro ao Sr. C.H., pedindo-lhe, bem entendido, que me desse um esclarecimento. Em pouco tempo tivemos a satisfação de receber a visita de 3 pessoas que nos eram muito conhecidas por suas excelentes qualidades e elevada competência: o Sr. Akutini, engenheiro químico,
amigo do governador de Orenburg, o Sr. M. Savitch, homem de letras, e o médico em questão, o Sr. C.H. Esses senhores declararam-nos a princípio terem vindo por iniciativa própria, na qualidade de amigos, curiosos de estudar os fenômenos. Depois eu soube que foram enviados oficialmente para esse fim, pelo governador